Fala aí, galera do Dá Uma Força, aqui é o professor Israel. Pessoal, é o seguinte, nessa introdução de física, nós queremos trazer alguns conceitos, algumas análises e, claro, sacadas que vão te ajudar no dia da prova do Enem. Então, para esse início de ano, para esse início de curso, de treinamento, nós vamos ver aqui algumas coisas relacionadas a algumas equações. Nesse primeiro instante, tudo relacionado à mecânica, mais voltado para a área de mecânica. Mas em breve nós vamos colocar também, quando chegar na parte de eletricidade, eletrodinâmica e por aí vai. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês são algumas unidades. E as unidades, entre elas, as mais importantes, nós temos quilômetros e metros. Essas unidades, elas são classificadas para distância, espaço, altura e por aí vai. Então, as unidades, quilômetros e metros, elas são constantes em física. Então, é muito importante você ter essa relação em sua cabeça, principalmente de quilômetros e metros. A outra unidade que é fundamental na física é quando a gente fala de hora e de segundo. Podemos falar de minuto também? Sim, pode ocorrer de aparecer uma relação de minuto. Então, mas no geral, o clássico mesmo são essas duas, hora e segundo de S. Com essas duas unidades, nós já conseguimos visualizar e encontrar a equação, por exemplo, da velocidade. A equação da velocidade, ela é uma equação muito simples de se encontrar, uma equação simples de se resolver, onde todos nós sabemos que a velocidade, a sua unidade é quilômetros por hora ou metros por segundo. Bom, essa unidade está gritando para dizer quem é a sua função, quem é a sua equação. Olha, quilômetros está fazendo uma relação com espaço, com distância, certo? Então a gente pode colocar aqui, eu vou chamar de espaço. E horas, então, no caso, quilômetros por horas. Só que existe uma notação internacional que diz que a velocidade tem que ser igual a ΔS sobre ΔT, sendo ΔS o nome do espaço ou da distância. Tudo bem? Então, essa representação ela é muito simples, muito direta. Você já sabe qual é a equação da velocidade, não tem dúvida, a partir da velocidade a gente consegue desenvolver muita coisa legal. Vamos tirar proveito disso. Velocidade é quilômetros por hora ou metros por segundo. Todos nós já sabemos que em muitos exercícios, em muitas provas, às vezes ele fala de quilômetros por hora, mas pede alguma coisa em metros por segundo. E a forma de transformar de uma unidade para outra é uma simples multiplicação ou, mais importante, uma divisão. Quando a gente fala de quilômetros por hora e queremos vir para metros por segundo, nós dividimos por 3,6, tá bom? E quando a gente vai de metros por segundo para quilômetro por hora, nós simplesmente multiplicamos por 3,6. Você já sabe qual é a equação e você já sabe qual é a unidade. Só que estamos falando de velocidade. Podemos olhar, vamos pegar uma equação para que a gente traga esse exemplo e fique nítido para vocês. Olha só, vamos pegar aqui a equação relacionada à velocidade. A gente sabe que temos um ΔS. Isso, nesse caso aqui, está pegando uma equação de movimento uniformemente variado. Não se preocupe com a equação agora, tá? Olha só, quando a gente olha para essa equação, a gente vê algumas unidades que nós já conhecemos. Sabemos que o ΔS vai estar em metros. Vamos falar de metros, tá? Por enquanto. A velocidade vai estar em metros por segundo. O tempo vai estar em segundo. A aceleração, por enquanto eu não ouvi falar, vou chamá-la de incógnita. Mas o tempo aqui eu sei que é segundo ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as letras, vamos deixar somente as unidades. Dessa forma nós temos metros é igual a metros por segundo vezes segundo, mais
a S ao quadrado dividido por 2. Tá? Olhando para essa expressão, nós vemos que nós podemos fazer algumas operações matemáticas e cortar, por exemplo, esse S com esse S. Certo? Então, como é que fica esta equação? Ela fica assim, uma unidade de metros é igual a metros, mais esse 2 eu vou tirar ele da jogada porque o 2 é apenas uma constante. O 2 não é uma letra, então eu vou tirar ele da jogada somente para exemplificar. AS ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui AS ao quadrado. Nós não queremos, nesse exato momento, jogar essa massa para o outro lado, tá bom? Não é do nosso interesse. O nosso interesse é olhar somente as unidades. E nós queremos ver aqui a unidade de aceleração. Só que a aceleração, ela tem uma relação com a velocidade, certo? A aceleração, ela tem um relacionamento sério com a velocidade. Se ela tem um relacionamento sério com a velocidade, a aceleração, ela é função da velocidade. Vamos mostrar. Então, nós estamos com metros, mais, vou botar bem distante aqui, ó, S ao quadrado. A aceleração, ela tem um relacionamento com a velocidade. Nós sabemos que a aceleração e velocidade são quase da mesma família e estão sempre juntas uma da outra. O que eu quero fazer é encontrar a minha relação da aceleração. Eu vejo aqui que aqui tem metros, aqui tem metros. Eu preciso que essa soma aqui também dê metros. Então, para que ela venha dar metros, ela tem que ter 1 metro em cima. E embaixo, ela tem que sumir com esse S ao quadrado. Então, nós colocamos S ao quadrado aqui embaixo e esse S, teoricamente, corta com esse S aqui de baixo. Dessa forma, nós encontramos a unidade de aceleração. E vamos apresentá-la em termos de velocidade, tá? O que acontece? Temos que velocidade é metros por segundo. A aceleração é igual a velocidade dividido por segundo. Logo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. É importante que você olhe para isso, que você comece a conhecer as unidades. Algumas unidades te levam à equação. Isso aqui você não precisa perder todo o tempo estudando, mas é importante que você olhe para isso, que você entenda, que você consiga ficar amigo das unidades na física. Física sem unidade não funciona. Na prova do Enem, nós precisamos das unidades para poder desenvolver todas as nossas questões, sejam elas teóricas ou não. Vamos para mais um caso. O caso que nós vamos agora é um caso bem complicado, que é aquele chamado do movimento circular. Então, como é que fica? Nós temos aqui um círculo, seja uma engrenagem, temos um carrinho que eu pintei de bolinha azul, isso aqui é um raio, e esse carrinho, ele está fazendo uma trajetória circular, tá vendo? É igual o vídeo lá do Sonic. Então, isso aqui é no tempo de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos e de 4 segundos. Então, olha só, isso aqui é uma velocidade angular. Quando nós estávamos olhando para a velocidade média, para a aceleração, o nosso objetivo era uma ruazinha e nós sempre estávamos olhando para uma coisa chamada linear. Só que agora aparece um angular. Temos que conhecer essas unidades porque a velocidade angular está aparecendo muito no Enem. É importante que a gente tenha total domínio dela. E como que eu posso trazer essa informação para vocês? Lembre-se, estamos olhando somente para as unidades. A nossa questão é entender a unidade. Então, olha só. Vou chamar aqui de linear e de angular. Nós tínhamos o seguinte, metros para a distância S, tínhamos para a velocidade, né, metros por segundo, tínhamos para a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Até aqui tudo bem. Quando a gente fala de angular, vai surgir uma nova unidade. E toda vez que falar em angular, nós vamos ter o nosso metro chamado de radianos. Simplesmente. E alguns chamam dessa letra aqui. Mas lembre-se
que quando a gente sai do linear para o angular, um metro tem um novo nome, e o seu nome é radianos. A velocidade, como é que ela fica? Radianos por segundo. A aceleração vai ficar radianos por segundo ao quadrado. Além disso, temos uma relação de tempo, porque quanto tempo leva para dar uma volta é chamado de período. E período é em segundos. E uma nova unidade vai aparecer também. Isso aqui, se é segundo, é tempo. Uma nova unidade vai aparecer lá na frente, você vai ouvir falar de frequência. E frequência é o inverso do período, ou seja, é 1 sobre S. Os físicos acharam melhor renomear isso para Hertz. Então, 1 sobre segundos é igual a 1 Hertz. Estamos apresentando para vocês somente uma relação de grandeza e unidade. Um outro exemplo marcante que nós precisamos ver até a gente chegar, nós já sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é lei de Newton, tá? Força é massa vezes aceleração. E nós queremos descobrir aqui quais são as unidades. Vamos descobrir as unidades da força. Qual é a unidade da massa? Quilograma. Qual é a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Olha, então, Israel, a unidade de força é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Isso era no passado. No passado era dessa forma. A Academia Internacional de Física achou melhor homenagear o físico Newton, chamando essa unidade de Newton. E eis aí uma nova unidade na física. Quando você ouvir falar de força, simplesmente ouviu a palavra força, você tem que estar ligado nessa unidade chamada Newton. Então, galera, é dessa forma que a gente precisa entender a física. Nós estamos entendendo apenas a física e as suas grandezas. É de extrema importância que você consiga identificar. Quando falar de velocidade, é metro por segundo ou quilômetro por hora, mas eu consigo transformar de uma unidade para outra. Quando fala de aceleração, olha, a aceleração tem um relacionamento com a velocidade. Então, eu preciso entender que parte da unidade da velocidade tem que estar dentro da aceleração. E a física começa a se desenvolver. Existem muitas unidades vindas pela frente. Se você conseguir entender isso, entender que a física, a cada tópico, ela está evoluindo para um grau superior, ou seja, em termos da natureza, você começa lá, conforme nós já fizemos na física do zero, falamos da velocidade média, a cada passo você sobe um degrau. E esse degrau, muitas vezes, vai mudar a sua unidade. Se eu sei a unidade, eu vou lembrar da minha equação, porque se eu falo de Newton, eu sei que é de força igual a MA. Então é isso, segue aqui essa aula, aproveitem, se tiver dúvida, mandem pra gente, entre em contato, porque será o nosso maior prazer te ajudar nessa maratona do Enem. Valeu, até a próxima dica, até a próxima aula. Tchau, tchau.